Eu resido no estado do México, enquanto minha mãe é natural de Michoacán, embora raramente discutíssemos a vida lá. Minha avó, uma mulher de caráter forte, criou seus filhos com rigor, enraizados na fé católica. Nas poucas vezes em que visitei meus primos, percebi um profundo temor pela ira divina. Eles seguiam costumes peculiares, por exemplo, algumas tias evitavam usar calças, temendo despertar a luxúria interior nos homens, enquanto um tio alegava receber mensagens de Deus em sonhos, profetizando um futuro de fogo e morte para a terra. Outros afirmavam que o Apocalipse estava próximo para purificar a criação divina. Minha mãe, felizmente, deixou essa atmosfera aos 15 anos, escapando do fanatismo religioso que meus irmãos e eu não herdamos. Quando nossa avó faleceu sem nos apresentar a ela, minha mãe, foi um golpe difícil de lidar. Ela morreu num trágico acidente a caminho de seu trabalho como enfermeira, e nós, seus 3 filhos, tivemos que aprender a enfrentar essa perda. Felizmente, conseguimos seguir em frente com o apoio recente de nosso pai, que sempre foi um homem responsável e trabalhador. No entanto, ele se apaixonou por outra pessoa e começou uma nova família. Isso nos levou a cada um seguir nosso próprio caminho, e eu particularmente me preocupei pouco com os parentes. Então, numa tarde, recebi um telefonema do meu irmão mais velho, Ricardo, que me informou sobre o falecimento de uma das nossas tias, irmã da minha mãe. A notícia da morte de alguém sempre abala profundamente qualquer pessoa. Começamos a conversar sobre como conhecíamos tão pouco sobre nossas raízes e que nenhum de nós conseguia lembrar de qualquer experiência com essa tia falecida. Meu irmão pediu para eu ouvir atentamente, pois essa tia, sem filhos ou marido, havia deixado um pedaço de terra em nome da minha mãe. No entanto, ela nunca mudou as escrituras, e nós, quando crianças, tínhamos o direito de reivindicá-lo. Eu, pessoalmente, não estava interessado em possuir quaisquer ativos em Michoacán, e assim o disse ao meu irmão. Eu simplesmente não me importava. Ele respondeu, mas podemos vender o terreno e dividir o dinheiro. Não tinha considerado essa possibilidade antes, mas sem dinheiro extra, ninguém ficaria satisfeito. A única condição era comparecer ao funeral daquela tia e inspecionar o terreno. Como eu não era casado e tinha mais flexibilidade para viajar do que meus irmãos, eles me incumbiram da responsabilidade de representá-los. Durante os próximos 3 dias, organizei tudo para poder viajar sem preocupações após me despedir deles. Meus irmãos pegaram um ônibus e partiram para Michoacán, a cidade onde minha mãe nasceu. Estava longe da agitação da sociedade, conforme dizia a música. Além disso, o calor era insuportável. Quando cheguei lá, fui recebido por 2 pessoas que estavam muito felizes em me conhecer. De certa forma, eu também estava feliz por conhecê-los. Fisicamente, uma delas se parecia muito com minha mãe, e elas não me deram a impressão de serem tão excêntricas, como eu imaginava. Pelo menos foi o que pensei até o momento em que mencionei a falecida tia, chamada Pietra, e perguntei sobre os detalhes do velório. Eles responderam que ninguém estava presente no velório. Ninguém montou guarda ou rezou rosários. Apenas alguns compraram o caixão e acenderam algumas velas nos 3 dias em que Dora organizou o funeral com aquela luz. Mas nenhum deles se aproximou para fazer orações. Isso realmente me incomodou, então perguntei a eles o motivo de evitarem uns aos outros, como se estivessem guardando um segredo só deles. Foi então que compreendi. Eles não queriam se envolver com algo que considerava sinistro. Me disseram que minha tia era considerada uma bruxa, associada às artes do diabo, e que era melhor não se envolver. Já era um grande risco enterrá-la em um lugar sagrado como o cemitério da cidade, e isso poderia enfurecer a Deus. Eu pessoalmente não acreditava em bruxaria, mas entendi que eles estavam agindo por medo e superstição. Não querendo desrespeitar suas crenças, os avisei com o máximo de cortesia que iria à casa da tia para, pelo menos, prestar meus respeitos. Eles não disseram nada e simplesmente saíram de casa, deixando-me sozinho. Avisaram que no próximo dia iriam levar o caixão ao panteão,
seguindo a tradição da cidade de enterrar os mortos no terceiro dia, embora as razões por trás disso não fossem claras para mim. Cheguei no segundo dia para cumprir o último dia do velório. Por respeito, ousei abrir um pouco o caixão, mas também por medo, não me permiti olhar muito. Não queria que as palavras dos meus tios ou a presença da mulher dentro do caixão me assombrassem. Apesar da crença de que minha tia fosse uma bruxa, nada de extraordinário aconteceu naquela noite. Como planejado, meus tios chegaram com um caminhão e a enterraram no cemitério, sem música, sem outras pessoas para se despedirem, seguindo a tradição local de enterros simples. Após o enterro, pedi para ver o terreno que estava em nome da minha mãe. Esperava que eles começassem a discutir sobre como trabalhar a terra, mas concordaram em me levar sem dizer uma palavra. Sentado no banco do passageiro, observei a paisagem, que me pareceu linda e tranquila. Imaginava que o terreno poderia ser vendido por um bom preço devido à sua extensão. Os dois homens que me acompanhavam mencionaram que precisavam verificar uma parte da cerca que havia caído e que a consertariam imediatamente. Sentindo-me cansado, apenas disse que os esperaria no veículo enquanto eles faziam isso. Assim que partiram, peguei meu celular para revisar algumas fotos. Foi então que, de repente, ouvi o choro de uma mulher. Foi extremamente surpreendente, pois não havia nenhuma mulher por perto. Eu inicialmente pensei que talvez fosse uma namorada ou amante dos meus tios que estava por ali. Não dei mais importância e comecei a tirar fotos da paisagem ao redor. A terra estava repleta de árvores que proporcionavam uma sensação de frescor, contrastando com o calor intenso do ambiente. Sem perceber, acabei concentrando meu olhar em uma árvore específica e notei um grande pássaro pousado em um dos galhos. Era magro, com uma aparência imponente, lembrando vagamente um corvo, mas consideravelmente maior. Sua plumagem era de um negro profundo, e seu cabelo, tão comprido que chegava até suas pernas, era algo que eu nunca tinha visto antes em uma ave. No entanto, o que mais me surpreendeu foram seus olhos, de um amarelo intenso e tamanho extraordinário, parecidos com os faróis de um ônibus, mais redondos e cheios de lágrimas. Era uma visão realmente intrigante e perturbadora. Então, percebi que o choro de mulher que tinha ouvido vinha daquela criatura, e fiquei completamente atordoado, incapaz de me mover. Nunca havia testemunhado algo semelhante. O que mais me assustou foi a certeza de que não se tratava de um pássaro comum. Sem precisar procurar muitas explicações, em um instante, ouvi o animal dizer obrigado. Ele voou de galho em galho até que finalmente desapareceu da minha vista. Eu estava paralisado, sentindo que minha alma estava se esvaindo e prestes a desmaiar, quando meus dois tios chegaram e me viram pálido como um papel. Perguntaram-me o que havia acontecido, e relatei sobre o estranho pássaro preto com cabelos e olhos amarelos. Um dos tios respondeu: "Nós te avisamos sobre aquela bruxa, mas você não acreditou em nós." Em vez de me confortar, aquela experiência só aumentou meu medo. Implorei para que ele fosse embora, e no mesmo dia retornei ao estado do México. Contei aos meus irmãos o que havia acontecido, mas nenhum deles acreditou em mim, exceto meu irmão mais velho, que acabou organizando a venda do terreno. Já se passou bastante tempo desde então, mas ainda hoje continuo tendo sonhos com aquele pássaro de cabelo que me agradeceu. Acredito que de alguma forma possa ter sido a alma da minha tia, ou talvez algo ainda mais misterioso. Isso me fez repensar minhas crenças, e agora considero que a bruxaria pode ser real, pois não consigo encontrar uma explicação para o que presenciei. Durante 4 anos, compartilhei a casa dos meus pais com Jessie, que na época era minha namorada. Devido a algumas circunstâncias pessoais, fui morar na casa dela e sempre a descrevia como alguém de caráter sereno, capaz de lidar bem com diversas situações, mesmo as mais estressantes. Por isso, era curioso quando, eventualmente, agia por impulsos. Para explicar essa questão, devo relatar os anos em que vivi com ela, que hoje é minha ex-namorada,
e que trouxeram diversas complicações. Sempre tive a convicção de que, na sociedade moderna, confiamos principalmente na ciência e tendemos a negligenciar o reino espiritual. Na minha visão, isso, em vez de nos fornecer um entendimento completo, nos afasta de nossos potenciais energéticos, tanto positivos quanto negativos. Essa falta de conhecimento pode até prejudicar nossa saúde. Quando minha ex-namorada se mudou para morar comigo, eu estava passando por um momento de vulnerabilidade. Por isso, fiz um esforço para me alimentar bem, dormir o suficiente e praticar exercícios físicos, buscando manter meu equilíbrio energético. Porém, mesmo com esses esforços, minha saúde não melhorou. Cheguei a fazer exames de sangue porque comecei a temer que a qualquer momento pudesse falecer. Em alguns momentos, enfrentei complicações cardíacas e experimentei episódios em que minha visão escurecia e eu chegava a esquecer como respirar, precisando receber oxigênio para manter-me vivo. Durante esse período, também sofri alucinações e episódios de paralisia do sono. Em uma noite, discuti com minha namorada e, como resultado do desentendimento, pedi que ela dormisse na sala. Ela saiu furiosa, e eu fiquei sozinho. Por volta das 4 da manhã, enquanto estava na cama, comecei a meditar, uma habilidade que desenvolvi e considero muito útil para resolver os problemas do dia a dia. Minha mente estava concentrada, mas meu corpo estava adormecido. De repente, senti um impacto. A almofada atingiu meu rosto como se um sapato tivesse caído de repente. Abri os olhos, desorientado, e vi minha namorada ao meu lado. Por um breve instante, pensei que ela havia retornado para a cama, talvez para se desculpar novamente, e foi por isso que não me movi desde que tinha fechado os olhos. Mas quando os abri novamente, ela não estava mais lá. Instintivamente, procurei por um gato que poderia ter entrado pela janela aberta. Minha cama ficava próxima à janela, então não seria incomum um animal entrar. Fechei os olhos novamente, ao abri-los, vi uma mão em frente ao meu rosto. Essas visões duraram apenas alguns instantes antes de desaparecerem. Pensei que talvez estivesse cansado e precisasse descansar. Mesmo que começasse a sentir medo, tentei me acalmar. No entanto, o que aconteceu em seguida gelou o meu sangue. Quando olhei novamente para o outro lado da cama, vi o corpo da minha namorada deitado, com os braços cruzados sobre o abdômen. No travesseiro ao lado dela, vi a mão de outra mulher. Fui tomado por um medo súbito, mas como mencionei antes, tentei manter o controle, atribuindo as visões aos meus problemas de saúde e alucinações associadas. Ao passar a mão pelo espaço onde vi a terceira mão, quase convenci a mim mesmo de que eram apenas alucinações. No entanto, o medo tomou conta de mim quando percebi que a mão no travesseiro era real, feita de carne e pele quente. Notei também os cortes na mão, mas sem sangramento. No dedo anelar, havia um anel, o que só aumentou minha aflição. Quando me dei conta disso, o terror se apoderou completamente de mim, e minha serenidade desapareceu por completo. Peguei a mão, soltando um grito, e a joguei contra a parede. Em meio ao pânico, gritei repetidas vezes, incapaz de formular frases coerentes. Apenas consegui dizer à minha namorada que saísse da cama. O que era aquilo? O que estava acontecendo? A confusão e o terror me dominavam. Ela se virou para mim com uma expressão de medo, mas eu não estava lá. Minha atenção estava totalmente focada na mão que havia jogado contra a parede. Ela me perguntou o que estava acontecendo e por que eu estava agindo daquela maneira, mas eu estava tão atordoado que não conseguia articular uma resposta. Um impulso interior me disse para acender o holofote, e concordei com a cabeça sem entender por quê. Quando me levantei da cama, abri a porta primeiro e só então acendi a luz. Mais calmo agora, e sem desviar o olhar da mão que estava fumegando contra a parede, expliquei tudo para ela em detalhes. Ela ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra, mas não disse nada. Em vez disso, ela me abraçou, tentando me acalmar. Ao verificar o relógio,
Percebi que o sol estava prestes a nascer. Continuamos discutindo o assunto até finalmente chegarmos a uma piada. Quando ela me viu relaxado, ela disse: "E César, adormeci na poltrona." Sua surpresa e alívio eram palpáveis, e naquele momento, tudo o que consegui fazer foi pedir desculpas, literalmente tremendo de medo. Ele sugeriu que a mulher que estava comigo naquela noite foi o resultado de uma conclusão que alcancei através do tempo. Ele acreditava que o que aconteceu comigo foi uma consequência da minha atitude em relação a ela. Essa reflexão nos lembra que nossas interações com os outros podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. É preferível adotar uma visão positiva da maioria das pessoas. No entanto, se a energia de alguém for mais forte do que a nossa, isso pode resultar em algum tipo de karma energético. Minha mãe era uma chefe de cozinha reconhecida por sua leve obsessão por comida. Ela se esforçava para garantir que tudo, desde a entrada até a sobremesa, estivesse impecável. Para ela, preparar delícias culinárias era uma arte, e a comida nunca deveria ser subestimada. Eu admirava sua atenção meticulosa aos mínimos detalhes, tanto na preparação quanto na apresentação dos pratos. Em casa, eu a via constantemente assistindo programas de culinária, apenas para criticar outros chefes que não estavam à altura de seus padrões exigentes. Ela se tornou uma pessoa bastante exigente quando se tratava de alimentos, buscando a perfeição em cada prato, desde o cozimento até a apresentação à mesa. Eu sempre fui magro, independentemente da quantidade que comia, e minha mãe aproveitava essa oportunidade para me alimentar com suas criações culinárias, em busca de minha aprovação. Para mim, era uma grande honra ser o juiz de seus pratos, embora eu soubesse que não era o mais indicado para o papel. Apesar de guardar lindas lembranças de uma mãe amorosa que cozinhava com todo o cuidado e carinho, sempre foi muito técnica e crítica em relação aos detalhes na comida caseira. Essa foi a essência da minha infância e adolescência, e permaneceria comigo até a minha morte. No entanto, com essa lembrança vem uma certa calma, pois me dei a liberdade de apreciar refeições despreocupadas, sem me preocupar com a preparação ou os ingredientes. Foi estranho, mas libertador, poder simplesmente desfrutar da comida sem pensar muito nisso. Essa paz, no entanto, não durou muito. Logo depois, comecei a perceber sombras e ouvir sons estranhos na minha casa, especialmente na cozinha. No início, eu atribuía essas visões e sons à minha imaginação, resultado do luto e da obsessão alimentar que minha mãe havia instigado em mim. No entanto, à medida que esses fenômenos se tornavam mais intensos e frequentes, eu já não conseguia ignorá-los. Os utensílios de cozinha pareciam se mover sozinhos, como se alguém estivesse preparando refeições todas as noites. Nesses momentos, só conseguia pensar que minha mãe estava tentando cozinhar para mim novamente, ou talvez até mesmo fazer algo descuidado na preparação. Isso me levou a começar a cozinhar e comer mais, como se uma voz interior estivesse me orientando. Enquanto eu me encontrava imerso nesse ciclo de cozinhar e comer obsessivamente, os ruídos estranhos começaram a diminuir, assim como as aparições das sombras e o movimento dos pratos. A calmaria voltou para minha casa, mas minha mente continuava obcecada com a comida. Eu passava horas sozinho no apartamento, preparando refeições elaboradas e buscando criar pratos de alta qualidade, mesmo que isso significasse enfrentar um desespero avassalador após cada refeição. Com o tempo, até mesmo comer se tornou uma tarefa árdua. As iguarias que eu preparava eram tão refinadas que pareciam dignas de um restaurante de alta classe. Eu me lembrava dos ensinamentos da minha mãe sobre excelência na cozinha e me esforçava para estar à altura deles. Eu comia compulsivamente em todos os momentos e em todos os lugares, combinando ingredientes de maneiras cada vez mais estranhas, até mesmo ridículas. Preocupado com o impacto desse comportamento em minha vida pessoal e profissional, meu chefe me sugeriu procurar a ajuda de um psicólogo. Relutantemente, concordei e compartilhei com o profissional tudo o que estava acontecendo comigo.
Ele me ouviu com gentileza e compreensão, oferecendo seu apoio para superar essa situação preocupante. Conforme as sessões de terapia avançavam, o psicólogo diagnosticou meu problema como pica, um transtorno alimentar caracterizado pelo consumo compulsivo de alimentos não nutritivos e até mesmo desagradáveis. Ele explicou que minha obsessão por comer a todo momento, mesmo coisas estranhas, era uma manifestação desse transtorno. Além disso, as sombras e os ruídos que eu percebia eram criações da minha própria mente, fruto das ideias profundamente enraizadas que minha mãe havia incutido em mim desde a infância. Durante as sessões, chegou um momento em que o psicólogo abordou os objetos fora do lugar na minha casa. Ele sugeriu que isso poderia ser resultado de episódios de sonambulismo, nos quais eu inconscientemente movimentava os utensílios de cozinha. À medida que eu assumia o controle sobre minha alimentação e a preparação das refeições, esses impulsos diminuíam gradualmente. Apesar das explicações do psicólogo, levei um tempo para aceitar a ideia de que tudo isso estava acontecendo por causa das influências de minha mãe. A noção de que eu estava marcado por suas ações desde a infância era difícil de digerir. No entanto, com o apoio e orientação do psicólogo, comecei a compreender melhor minha situação e a trabalhar para superar esses desafios. Lembrando-me da minha mãe como alguém que se preocupava comigo, persisti com meus problemas alimentares, embora de forma um pouco mais controlada. Mesmo assim, sucumbia ao desespero, cedendo à compulsão alimentar. Apesar dos ruídos e da movimentação dos utensílios que haviam diminuído temporariamente, retornaram com ainda mais intensidade, alimentando minha ansiedade e meu desejo voraz de comer. Agora, as sombras que antes só via em casa também apareciam no trabalho, na rua e em quase todos os lugares. Mencionei isso ao meu psicólogo, que, após várias sessões, reforçou sua avaliação anterior. Comecei a perceber que talvez estivesse correto. Recordações surgiram como os momentos em que minha mãe me repreendia por comer algo diferente, ou quando ela se irritava se eu comprasse doces na rua, sempre me advertindo para cuidar de mim mesmo. Isso intensificou o meu impulso de preparar minha própria comida. Compreendi que os ensinamentos e comportamentos da minha mãe deixaram profundas marcas em mim. Tudo o que acontecia ao meu redor, desde a deterioração da minha saúde até quase perder meu emprego, parecia ser uma manifestação dessas influências. Mesmo diante da morte dela, dei um passo à frente, embora isso tenha sido acompanhado por risos misturados com uma forte sensação de pesar. Com o apoio dos amigos e da família, consegui superar esses tormentos que duraram muitos anos. Aos poucos, retomei minha vida com naturalidade, como era antes dos ruídos e sombras assustadores. Além disso, recebi ajuda médica e medicação para controlar esses sintomas. Olhando para trás, percebo que vivi uma verdadeira história de terror. Não por causa de forças sobrenaturais, mas sim porque descobri que os piores pesadelos podem ser causados não pelos mortos, mas pelos vivos. Às vezes, as marcas deixadas por outras pessoas em nossas vidas podem ser tão profundas que confundimos essas experiências com outras coisas, tentando ignorar as consequências. Preferimos acreditar que estamos bem e evitamos buscar ajuda, fugindo da realidade dos pensamentos intrusivos que nos consomem. Às vezes, buscamos explicações estranhas fora do nosso mundo porque é mais fácil do que encarar a possibilidade de que nós mesmos somos o problema central. Parece que há um certo fascínio em nos torturar quando se trata de abrir os olhos para uma realidade totalmente compreensível. Não posso negar que o verdadeiro monstro às vezes é outro ser humano, e foi difícil para mim reconhecer isso. Mesmo depois de trabalhar tanto para encontrar toda a lógica do mundo para meus sofrimentos, ainda resta uma pergunta sem resposta que me assombra até hoje: e se tudo fosse produto da minha mente, por que continuava vendo uma silhueta na cozinha com o canto do olho? E por que essa figura parecia escapar do meu olhar quando eu me virava completamente na sua direção? Isso é algo que não consigo explicar.